Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um vídeo do Vlog Meia Diários e no vídeo de hoje nós vamos dar algumas dicas de como estudar literatura e as obras literárias para o vestibular. Uma dúvida muito frequente que nós recebemos aqui no canal é referente a como estudar as obras literárias. Se é necessário mesmo lê-las em sua integridade, se dá para ler só pelo resumo, como a gente fazia, se a gente também estudava as escolas literárias e um monte de dúvidas assim. Então por isso nós resolvemos gravar esse vídeo para falar um pouquinho algumas dicas do que nós pensamos em relação ao assunto. Então só lembrando que a nossa experiência com o vestibular é principalmente com os do estado de São Paulo. A gente sabe que tem algumas diferenças nos outros estados, então peguem as dicas que der e adaptem ao contexto que vocês estão. Então, para começar, um bom jeito de você estudar é conhecer bem as escolas literárias ou ter uma noção assim histórica de como elas evoluíram. Quando eu estava no vestibular, eu costumava ir nas aulas de literatura, eu achava que era muito bom, eu não precisava estudar muito além daquilo que eu tinha nas aulas, assim, referente às principais características de cada escola literária, principais autores, eles davam exemplos de obras, principais marcos daquelas escolas. Então isso ajuda bastante a você ter uma ideia do que está acontecendo, para que depois, no futuro, quando você for pegar e ver a lista de obras, você tenha uma noção de onde aquela obra se insere e de qual é o contexto em que ela está. Então uma dica inicial seria você estudar ao longo do ano, junto com as suas leituras dos livros, estudar as matérias que tem na aula de literatura. Nem sempre você vai precisar pegar um super livro e ficar lendo bastante, porque demanda muito tempo. Eu sei que pelo menos os livros do meu cursinho eram enormes de literatura, mas se você tiver um resumo legal, ou se na sua aula for muito boa, você conseguir fazer um resumo de tópicos de cada escola, datas, todos aqueles dados que eu falei para vocês, que são importantes de cada período, já ajuda bastante. Como a gente falou para vocês naquele vídeo de como estudar história, literatura é bem parecida. Se você conseguir fazer uma linha do tempo, literatura portuguesa, literatura brasileira, e for fazendo aquela linha do tempo, colocando esses dados que a gente falou para vocês, como uma ficha resumo, já vai ajudar bastante. Então você pode pegar lá e ver depois na sua linha do tempo onde está a obra Tio, onde está a obra Iracema, e assim por diante. Vai ajudar um pouquinho nas duas partes que a gente queria falar para vocês. Isso ajuda tanto a você fixar melhor os conteúdos da literatura em si, porque tem muitos vestibulares que não tem uma lista própria. O próprio Enem, ele cobra coisas gerais de literatura, não tem uma lista de obras, mas quando o vestibular que você for prestar tiver uma lista, você entende em que contexto, em que período se insere aquela obra, e fica mais fácil de estudar também. E só uma observação, tem muita gente que não faz cursinho, ainda está no ensino médio, pode pensar aí as minhas aulas. A gente está aqui no YouTube e sabe que tem vários canais que dão dicas maravilhosas de literatura e que fazem vídeos sobre cada escola literária. Então uma segunda dica seria você aproveitar desses vídeos como se fossem as suas aulas, daí a partir deles vocês conseguem fazer os seus resumos, fichas, enfim. Então isso que a Bianca falou são dicas gerais para estudar a literatura como um todo. Mas vocês devem saber que muitos vestibulares eles fazem uma lista de obras literárias que vão ser cobradas nas provas. Nas faculdades que nós conhecemos melhor, os vestibulares que têm uma lista e que sempre estão sendo usadas é da Unicamp e a FUVEST. Então, para quem está pensando em prestar essas faculdades, entrem no site deles, baixem o edital. Tem até um lugar também no site que fala das listas de obras literárias deste ano, do ano seguinte, acho que são até 3 anos, né? Como fazer para estudar esses livros? Muita gente nos pergunta, é necessário ler o livro inteiro? A nossa opinião é que sim, é bem importante vocês lerem o livro em sua integridade. A primeira razão é que isso te faz fixar muito melhor o enredo da história, porque você vai ter a continuidade inteira, você vai ler um pouquinho todo dia e cada vez mais você vai se acostumando com os personagens, você vai pegando as características dele, você vai vendo a sequência de eventos e como uma coisa leva a outra. Então, realmente isso ajuda muito a você compreender a história como um todo. Já se você ler o resumo, eles vão pegar os eventos principais, mas sempre vai ter uma lacuna, vai ter alguma coisa faltando e às vezes isso não vai te ajudar tanto na hora de você entender como aquele enredo progrediu. E nos vestibulares de São Paulo não é infrequente que eles façam perguntas do enredo em si. Então, por exemplo, eles podem perguntar por que um evento da história aconteceu, o que um personagem específico tem a ver com um evento específico e várias perguntas desse tipo. Por isso é importante você estar inteirado na sequência da história sim. Outro motivo é que grande parte das questões também pedem para você interpretar
um evento da história daquele livro. Claro que nos resumos, nas análises, eles vão pegar os pontos mais importantes, vão fazer as interpretações mais frequentes e, no geral, se você souber os pontos que são levantados nas análises, você vai saber boa parte das interpretações, do que é mais cobrado na prova. Porém, os vestibulares daqui de São Paulo, FUVEST e Unicamp, sempre estão tentando pegar alguns pontos que nunca foram levantados por resumos em provas anteriores, ou seja, eles sempre tentam fazer uma questão inédita. E quando isso acontece, esses pontos você não leu no resumo, então você vai ter que se basear no seu conhecimento mesmo pela obra, ou na sua interpretação. E por causa disso, você ter lido o livro te deixa muito mais seguro de fazer uma interpretação. Se você leu o livro inteiro, você tem uma maior autonomia, porque você sabe da história como um todo, você fez correlações entre os personagens, entre os eventos, por causa disso você se sente muito mais seguro na hora de fazer uma interpretação de uma questão que nunca foi cobrada. Como o Fábio está falando dessa parte das perguntas que eles costumam colocar nos vestibulares, muitas vezes, principalmente na segunda fase, tem muitas provas que cobram comparações entre os livros e comparações não só entre personagens, como entre ideologias ou mensagens passadas, enfim. E tudo isso fica muito mais fácil quando você tem um domínio do livro, que é muito maior quando você lê, porque você realmente fica imerso em tudo aquilo e grava muito mais quando você lê a história, né? Como você vê um filme, você grava bem mais do que se alguém te conta como é. Então é legal ter atenção se você pensa numa segunda fase, ter um diferencial da sua nota, porque as pessoas costumam não ler os livros e costumam todo mundo ir lá na segunda fase não ir tão bem nessa parte de português e literatura. Então, se você conseguir garantir isso, já é um a mais que pode te ajudar lá no final. E muita gente fica desesperada porque a lista de livros é um pouco extensa, realmente a gente sabe disso, a gente passou por isso de ter que ler os livros na época do vestibular, mas é justamente por isso que nós estamos gravando esse vídeo e postando ele nessa época do ano, porque ainda está no começo, ainda dá tempo de vocês lerem todos, se vocês se organizarem. Uma dica que a gente dá é todo dia ler um pouquinho, seja 5 páginas, 10 páginas que seja. Eu, por exemplo, aproveitava muito meu tempo no transporte público, no metrô, no ônibus, para ler os livros. Porque é um tempo meio assim, inútil, que você teoricamente não estaria fazendo nada, você aproveita para ler as obras, você já pega essa regularidade de ler um pouquinho todo dia. Então é uma maneira que eu gostava bastante de ler os livros. Mas tem gente que prefere ler um pouquinho toda noite, tem gente que prefere não ler todo dia, mas deixar um período maior no final de semana, enfim. O que a gente quer dizer é que realmente é importante vocês se organizarem para conseguir ler a lista dos livros. Porque pensem só, quando chegar lá no fim do ano, 1 mês para a prova, 2 meses para a prova, vocês não vão querer perder o tempo de vocês, a gente sabe disso. Que não é uma coisa, vou parar de estudar física e biologia para ler o livro, para estudar escolas literárias. Então a gente acha que o melhor momento para você estudar literatura é agora. Dá uma boa estudada agora, porque quando chegar perto da prova vai ser só revisar. Para o pessoal que não está no cursinho, está no ensino médio, mas já está pensando lá em vestibular, a minha dica, mesmo que essa lista venha a mudar algumas dos livros, é que vocês já comecem a ler desde já. Para mim foi mais fácil porque eu fiz isso, então lá desde o segundo ano eu estava lendo os livros da FUVEST, mudaram alguns, mas tudo que eu li me ajudou para entender literatura e muitos dos livros ficaram. Então isso ajuda bastante, porque quando chega na época do cursinho, sabe que vai fazer lá no terceiro ano, ou depois do terceiro ano vai ter que fazer um ano de cursinho. Então, se você já tiver lido, adianta muita coisa na sua vida, e daí você consegue também ler coisas a mais que vão te ajudar. Então fica a dica para quem está no ensino médio, não achem que é cedo demais. E a gente sabe que existem várias análises das obras, aí pela internet, também nos livros de vestibular. A nossa dica é que mesmo que você tenha lido os livros, que você dê uma olhada nessas análises, porque muitas vezes elas trazem pontos que você não tinha pensado, nem refletido na hora que você leu. Às vezes a gente lê assim como se fosse uma simples novela, mas na verdade tem mais coisa, tem uma crítica, tem uma comparação, tem alguma coisa que tinha a ver com o contexto histórico do lugar, do país, daquela época. Então é muito legal que vocês vejam essas análises para complementar a sua leitura. A gente sabe que às vezes não vai dar tempo de você ler todos os livros. E essa pode ser uma saída para as pessoas que não conseguirem ler todos os livros até o final do ano. Então pode recorrer a essas análises literárias que vão ajudar bastante. Pelo menos na primeira fase você vai conseguir ir relativamente ok. Mas aí para a segunda fase precisa de um estudo um pouco maior. Uma dica assim que eu posso dar, pensando nessa possibilidade de você não conseguir terminar de ler a lista, é que você dê uma olhada lá em quais são os títulos, veja qual é o mais difícil para você, qual você acha que vai ter um pouco mais de tempo, que você vai ter que estudar um pouco mais, e começa lendo ele.
sempre tem um livro ou outro que é um pouco mais leve, um pouco mais fácil de ler. Na nossa época, acho que era Tio, que estava um pouco mais tranquilo, apesar de ser um livro novo. E teve anos anteriores que tinha Alto da Barca do Inferno, que era um teatro, então às vezes você podia recorrer a isso, vou ver um teatro, vou ver um filme e não vou ler o livro. Então você dá uma analisada na lista, vê se tem alguma coisa que você pode fazer primeiro e outro que você vai ter mais recursos de no final do ano conseguir suprir se você não tiver lido. E por fim, uma dica que a gente dá que serve tanto para quando vocês estiverem estudando nas escolas literárias quanto as obras, é vocês procurarem recursos que ajudem a entender o contexto em que aquela obra literária se encontra. É mais ou menos o que a gente quis dizer no nosso vídeo de biologia, que a gente disse que é muito descritivo, então quando você pega uma imagem, deixa mais concreto, fica mais fácil de você entender. Na literatura é a mesma coisa. Por exemplo, se você lê um livro que foi escrito no século XVIII, é legal você entender o que estava acontecendo nessa época, talvez pegar imagens de como era o Brasil ou Portugal nessa época, ver como que eram as roupas, como que eram os costumes. Isso tudo ajuda na hora de você fixar. Você consegue imaginar melhor a história, você consegue imaginar melhor os personagens e isso dá um pouco de proximidade com a obra, um pouco de proximidade com a escola literária. Isso faz com que você entenda melhor, você fique mais imerso mesmo quando aquela obra, quando aquela escola literária estava acontecendo. Então essas foram as nossas dicas, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado. A gente vai seguir com essa série para tentar falar da maioria das matérias aí de vestibular. Se vocês estiverem gostando, comentem aqui. Deixem dúvidas também nos nossos comentários. Não se esqueçam de se inscrever nas nossas redes sociais, que a gente vai colocar aqui na tela. Também tem a nossa caixa postal e, claro, se inscrevam no nosso canal para receber notificações de novos vídeos. Beijos para vocês, até a próxima!